Saudas irmãs, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós teremos nosso discipulado e o tema a ser estudado é sobre a fé cristã. Espero que este seja um momento oportuno para nós tirarmos as nossas dúvidas e também alcançarmos uma maior maturidade em nossa caminhada de fé. Assim, vamos estudar esse tema a partir de 3 questões. Primeiro, o que nós entendemos por fé e, no nosso caso, por fé cristã? Numa questão mais secular, creio que podemos compreender a fé como uma crença de que as pessoas têm várias situações. É alguém que crê que seu time de futebol vencerá a partida e o campeonato. É alguém que crê que conseguirá passar nas provas e conseguir uma vaga numa grande empresa. É alguém que acredita que vai passar nos testes e conseguir uma vaga na faculdade. É alguém que acredita que fará a viagem de seus sonhos em suas férias e assim por diante. Em relação à fé bíblica, ela tem a ver com os eventos que estão relacionados aos textos das Sagradas Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse. É o caso de nós observarmos as intervenções divinas que ocorreram desde o surgimento do universo e de tudo que nele está contido, como a presença de Deus na criação do primeiro casal, no dilúvio, no chamado de Abraão, na vida de Jacó, na proteção do povo de Israel quando da saída da escravidão no Egito, pela passagem através do Mar Vermelho e a sua chegada às terras de Canaã, e assim por diante. Já sobre a fé cristã, como o próprio termo sinaliza, é a fé e crença baseada em Cristo Jesus e as suas atividades a partir de seu ministério terreno, quando chamou para si discípulos e passou a curar, libertar, pregar e ensinar, e grandes multidões o ouviram, testemunharam e comprovaram as ações que ele fazia. De fato, podemos fazer várias afirmações sobre o que é a fé. E o melhor texto a respeito é o de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E mesmo que queiramos acrescentar algo mais a essa verdade, não há muito a ser dito, porque ela já engloba a sua essência. Jesus mesmo, num dos eventos que está relatado em Mateus 21:21, revela algo sobre a fé. Vejamos. Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Isso aconteceu quando ele não encontrou frutos na figueira e disse que ela secaria, e secou. E ficando surpresos, Jesus disse que o que ocorrera era sobre a fé posta em ação. É no livro de Gênesis que observamos um exemplo de fé quando Deus chama no meio de tantos seres humanos alguém de nome Abraão, que vivia numa terra pagã e que cultuava várias divindades. Vejamos Gênesis 12:1-4. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. O que vemos aqui é que Abraão, pela fé, aceitou as palavras dessa nova divindade que ele não conhecia, e saiu da área de conforto de sua terra, Harã, e do convívio e segurança de sua família, parentes e vizinhos, para um local desconhecido e onde não haveria ninguém conhecido. Foi um ato de seguir uma fé antes que não conhecia, sendo um grande desafio em sua vida. E esse é um exemplo de fé bíblica, ou fé em Deus. Veremos agora um caso de fé cristã, em que alguém exerceu a sua fé em Cristo Jesus, já que o termo cristão ou cristã se remete a Jesus Cristo. É o caso do centurião em Mateus 8:5-13. Vejamos. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isso, ele o faz.
Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O que temos de impressionante nesse evento é que o centurião acreditou que Jesus não precisaria ir até a sua casa e tocar em seu servo, mas que apenas uma palavra naquela hora, que fosse dita, e sem contar a distância que estavam dele, ele seria curado. Por isso, observamos nesse evento uma fé incrível que uma pessoa gentia colocou em Jesus, surpreendendo a todos e até mesmo a Jesus. O que ele demonstrou foi uma fé cristã, mesmo sendo cidadão de um povo pagão. Segunda questão: o que é viver pela fé em Cristo Jesus? O texto de Gálatas 2, 19 e 20 nos mostra um grande exemplo de Paulo sobre o que é viver a fé cristã. Vejamos. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui Paulo afirma que a sua fé em Cristo o modificou completamente e que ele menciona que Cristo agora vivia nele e ele vivia agora pela fé em Cristo Jesus. Há um outro texto interessante sobre a fé em Cristo Jesus e que exige fé nele. É o texto de Lucas 9, 23 a 26. Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vemos assim que não se envergonhar de Jesus e, com o auxílio dele, aguentar as tribulações constantes é uma forma de demonstrar uma fé cristã em Cristo Jesus. Surgem agora dois elementos. A. Como a fé vem a nós? Segundo Romanos 10, 17, é pela pregação. Vejamos. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. É através da pregação da palavra, em cultos, que nós somos alimentados espiritualmente. É através desse momento que nós somos fortalecidos para viver e sobreviver no mundo caótico em que vivemos. Nós alcançamos maturidade, recebemos alertas, recebemos ensinos, aprendemos a viver em comunhão e a nossa vida vai mudando. E vamos nos tornando em novos homens e novas mulheres ao praticar o amor, o perdão, a justiça, a não exclusão social, o respeito pelo próximo e assim por diante. E quando passamos por perseguições, encontramos forças para aguentar e reagir. E quando somos tentados pelo maligno, conseguimos resistir graças à ação de Deus em nossas vidas. Por isso, todas as atividades culticas, com seus cultos, nos fortalecem espiritualmente. E o maligno sabe que se não participarmos dos cultos comunitários, a nossa fé poderá esfriar. Em relação a isso, creio ser interessante abordar dois fatos para refletir. Certa vez precisei mencionar à membresia que esse ouvir é um ouvir interior, porque há pessoas surdas que ouvem através da leitura e da ação de pessoas que utilizam sinais ou gestos como a linguagem de Libras. Por outro lado, há pessoas que ouvem com o ouvido, porém sai pelo outro. Dá para entender essa afirmação, e de fato, é necessário que as boas novas sejam apregoadas para serem ouvidas pelo povo. Entretanto, há situações em que não podemos participar dos cultos, como o evento relacionado ao Covid-19, em que não podemos participar de atividades culticas nos templos, e também em países onde o cristianismo é perseguido, e às vezes a igreja se reúne às escondidas. São situações difíceis para a igreja terrena de Jesus. Elemento B. Como crescemos na fé? Fazemos isso ao meditar nas Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E podemos assim observar a ação de Deus constante na vida de inúmeras pessoas que foram chamadas por Ele, andaram com Ele e por Ele foram agraciadas. De fato,
ao aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, nos arrependemos de nossos pecados, nos convertemos e diariamente vamos crescendo em graça ao conhecer a vontade, os ensinos e as boas novas. E assim vamos pondo em prática, exercendo a nossa fé, porque não é apenas crer, mas também praticar. Terceira questão: e como nós crescemos na fé? Paulo, ao escrever aos Romanos, nos dá exemplos sobre isso. Vejamos. A. Nós alcançamos a paz, a graça e a esperança. Romanos 5, 1 a 2 relata o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Assim, o que temos nessa afirmação de Paulo é que temos três elementos vitais. 1. A paz, porque é através do sacrifício de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. 2. A graça, porque ao viver em Cristo Jesus, a graça de Deus age em nós. E 3. A esperança, porque mesmo em meio a tantas tribulações, a nossa fé nos proporciona superar os momentos difíceis por termos fé em Deus e em dias melhores. B. Nós vencemos as tribulações. É o que atesta Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que temos aqui é a verdade expressa por Paulo, que tendo Deus em nossa vida, superaremos todos os maus momentos e também as ações malignas. Por isso, podemos confiar em Deus completamente. E se Deus está conosco nos bons momentos, Ele também estará conosco nos maus momentos. De fato, nós temos testemunhado que Deus está nos ajudando a superar as lutas diárias e as ações malignas com suas seduções e tentações. E através das lutas constantes que nós vamos ganhando maturidade. E assim temos experiências para serem compartilhadas com quem precisa e esteja passando pelas mesmas situações e outras mais. C. Nós manifestamos a fé nas promessas de Deus. É o que relata Romanos 4:20. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E que maravilhoso é crer nas promessas de Deus e não duvidar, porque como Paulo deu glória a Deus, nós também temos a alegria de glorificar a Deus em nossas vidas. Creio assim que o diferencial aqui é que enquanto pessoas prometem ao mundo e outras coisas e não as cumprem, Deus é fiel e cumpre, e só não recebe porque constrói uma muralha para impedir a ação de Deus em sua vida. Também cremos que rejeitar a Deus e seus ensinos, consequências danosas ocorrerão, como Oséias 4, 6a atesta. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. De fato, negar o conhecimento divino que nos vem através de ensinos, instruções e alertas, nós poderemos nos ver em situações difíceis. É o mesmo que rejeitar os conselhos de nossos pais, que já tiveram suas respectivas experiências e pensam em passar orientações saudáveis. Por isso, as Sagradas Escrituras nos passam princípios vitais para podermos viver e sobreviver no mundo caótico. E como exemplo de uma promessa cumprida, foi quando Abraão e Sara tiveram um filho, quando já eram pessoas idosas. A promessa havia sido feita por Deus e veio, mas não no tempo do casal, mas no tempo de Deus. Assim devemos compreender que tudo tem um tempo na vida. E devemos saber que Deus age na hora certa e no seu tempo, e não no nosso. Porque ao agir no tempo dele, ele estará agindo em nós e através de nós. Espero que o que vimos nesse vídeo sobre o tema da fé cristã possa ajudar em sua caminhada diária e que tenha sanado alguma dúvida. E no próximo vídeo abordaremos o tema do orar sem cessar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.